Salve família do meu Brasil varonil. Eu vou deixar um comentário já antes, porque eu já sei. Vídeozãozão é ótimo, né? Vídeozãozão. Esse aqui eu já sei que o vídeo é bom, porque o meu não é bom, tá ligado? Então já vou deixar o like logo no começo. E aí, como é que vocês estão? Tranquilão? Aqui, eu deixei aqui, ó, o comentário aqui, ó. Vídeozão. Viu não, porra? Aí, o trágico fim de Soulja Boy no rap. O que aconteceu com ele? Vamos ver, porque ele foi o first rapper em fazer a porra toda, né? Tem esse estigma aí. Pelo menos ele sempre falou, né? Em todos os lugares que ele vai no planeta. Foi o primeiro rap isso, foi o primeiro rap aquilo, foi o primeiro rap de... Foi o primeiro rap ciclano, foi o primeiro rap beltrano. Então vamos ver de qual é. E esse eu não vou ficar pausando, não. Vamos assistir bonito o vídeo na íntegra, diretão. Certo? Mas, antes de tudo, fica sabendo que tem música nova no canal 2, tá? Dia 28 tem lançamento, hein? Mais conhecido como semana que vem, né? Vambora. Como assim tu ainda não segue a playlist do Não trap acredito do canal? que... Eu também não sei como é que os caras não seguem. E não importava onde você estivesse, você ia escutar essa música do Soulja Boy. Classics. Foi nesse ano que o Soulja Boy explodiu de verdade, e Crank That se tornou um dos maiores hits do mundo, colocando ele no mapa como uma das maiores promessas do gênero. Mas, agora, anos depois, ele já não é levado mais tão a sério no rap, que é visto mais como meme ambulante do que como rapper que marcou o estilo. Mas como isso aconteceu de verdade e como tá o Soulja Boy hoje em dia? Vamos descobrir isso agora. Mas antes, já deixa o like, se inscreve e considera se tornar membro pra gente parar tio, então. Se liga aí embaixo. Você também vai ajudar. Valeu. Mas vai lá. Soulja Boy nasceu em Chicago lá, né? em 1990 e se mudou para o Mississippi em 2005, quando tinha 15 anos de idade. E foi nesse período que o pai dele comprou um computador e um microfone para ele. E nesse momento, um amor de muito tempo começou a se tornar mais que realidade. E quando a maioria dos rappers ainda estava vendendo CD na rua, tentando chamar a atenção de uma gravadora, o Soulja Boy já estava pensando muito diferente disso. Ele jogou um som num site chamado SoundClick, construiu o perfil dele no MySpace, que era tipo um Facebook daquela época, e começou a encher o YouTube de vídeo dele. Mas isso não era aleatório, era na verdade uma estratégia. O público chegava pelo SoundClick, migrava pro MySpace e caía exatamente nos vídeos dele do YouTube. Ele criou o que a gente chama na publicidade de funil de vendas, ou melhor, nesse caso aqui, um funil de fãs, sem nem saber que esse termo existia naquela época. E mano, isso é 2005, 2006. Ninguém acreditava que dava pra construir uma carreira assim. O 50 Cent tinha acabado de lançar o The Massacre, vendendo mais de 1 milhão de cópias na primeira semana. O Kanye West tinha lançado Late Registration e tava fazendo uma campanha gigante com outdoors, indo em TV e etc. Ninguém tava preocupado com sites, nem sequer os maiores rappers do momento. Só que o Soulja Boy, ele viu uma brecha nisso. Se o público queria música de graça, ele ia ser o primeiro a entregar. No SoundClick, cada download custava $1 e metade disso ia pro artista. Ou seja, nesse tempo, ele já tava fazendo tipo $10 mil por dia. Números que eu acho que podem ser um pouco exagerados, mas foi o que ele disse na época. Mas ele tinha uma visão um pouco diferente. Ele queria fazer isso chegar de graça pras pessoas, mas ao mesmo tempo, dando dinheiro pra ele. Isso sem gravadora, sem rádio, sem contrato. Parecia uma ideia absurda, mas esse era o ponto. Ele já tava fazendo música e ganhando dinheiro com isso. Todo mundo faz agora, né, mano? Por trás dele. Quer dizer, a no maioria. YouTube, ele começou a se chamar de o primeiro rapper do YouTube. Se é verdade ou não, pouco importa. O que importa é que ele tava lá antes de todo mundo. Ele não soltava clipe, ele soltava vlog, soltava sketch, soltava até mesmo vídeo de dança, do que já parecia a dança de Crank That. O que o Soulja Boy fez foi bem diferente, e crescer sozinho foi o que fez o público dele ter uma espécie de sentimento de pertencimento, já que eles estavam acompanhando toda a carreira dele desde o começo. E quando ele soltou Crank That em 2007, foi como se todo mundo estivesse escutando a mesma música ao mesmo tempo. A faixa viralizou porque tinha uma dança bem legal, porque qualquer pessoa também poderia aprender e gravar em casa, já que era bem fácil. Quando você para pra pensar, ele foi o primeiro grande viral do rap na internet. É como se fosse as trends do TikTok, antes do TikTok existir, antes mesmo da internet ser uma coisa bem comum na casa de todas as pessoas. É fácil.
Lógico, depois disso, ele conseguiu um contrato com a gravadora, e aí, tudo disparou. Ele ficou na Billboard Hot 100 por semanas, e esse som foi o primeiro na história a ter 3 milhões de downloads digitais nos Estados Unidos. Então, imagina o choque da indústria, que ainda dependia tanto de rádio quanto de TV. Não ironicamente, o Soulja Boy estava fazendo um movimento que pode-se dizer que ele foi o primeiro, já que isso, de ser o primeiro em tudo, virou meme anos depois. O álbum Soulja Boy Tell 'Em estreou em 4º lugar na Billboard, e desse projeto já saiu mais outros hits dele. Esse projeto é da hora. O Soulja Boy tinha somente 17 anos e já era a maior promessa do rap até então. Só que o mais louco é que ele não se contentava em só estar no topo. Ele sempre queria mais atenção e ele tinha estratégias bem inteligentes para conseguir isso. Ele criou o próprio site, tratou ele como se fosse uma rede social, um espaço para os fãs dele trocarem ideia. É como se ele tivesse criado o próprio Facebook, só que só para os fãs dele. Ele também inventou outro truque, marketing via telefone. Sabe aquele número que aparece na música Kiss Me Through the Phone? Pois é, se você ligasse pra ele, entrava numa lista chamada Say Now. Era tipo um WhatsApp, mas em vez de um grupo, era o artista que podia lançar uma mensagem e um áudio pra milhões de pessoas. O Soulja Boy chegou a ter 4,9 milhões de contatos. 10 anos depois, em 2019, monte de artista começou a divulgar o número do próprio WhatsApp como uma espécie de marketing. Mas o Soulja Boy já tinha feito isso lá em 2008. E esses dois hits estavam dentro do primeiro álbum dele, mais que foram um trilha sonora da adolescência e infância de muita gente. E tudo isso consolidou o Soulja como pioneiro do rap na internet. Só que tinha um problema, ele era viciado em quantidade. Lançava música todo dia, mixtape todo mês. E isso começou a desgastar um pouco, porque os fãs sempre estavam esperando uma novidade mais maluca e um marketing mais genial que o anterior. Em 2010, ele lançou The Damn Dry Way. Tinha feat com 3 songs, com 50 Cent, Lil B. Dadas comparações, né, mas... na primeira semana. Pra quem tinha saído do top 1 do mundo inteiro, lançar isso foi uma queda brutal. E o cenário tinha mudado um pouco. O Drake tinha acabado de estourar. Dadas as épocas também. Estavam dominando as paradas. Logo depois veio o Trap de Atlanta, com Chief Keef e Migos, que o Soulja até mesmo ajudou eles, colando com o Chief Keef, e também deu beat de Versace pro Migos, e ainda teve um som com a Nicki Minaj e com o Drake, enquanto todos eles cresciam. Só que o Soulja Boy parecia meio perdido nessa época. Logicamente, ele teve uns hits aqui, outros ali, que marcaram a época, tanto quanto os anteriores, mas depois dessa fase, nada foi como antes. Pretty boy swag. Pretty boy swag. Pretty boy swag. Girls on me heavy cause I look so muitos anos também fazendo música, né? Dropando um projeto. É foda também. Mas ele não é ruim também, eu não acho ele ruim não, mano. Porque a música até que ele lançou até hoje e foi aí que nasceu a fase maneirinha, de vez em 2016, o Soulja Boy começou a surtar no Instagram, tretou com Chris Brown, com Lil Yachty, com Quavo e até com Shia LaBeouf. Sim, o ator. Hey, Chris Brown, you a bitch, nigga. When I see you, I'ma beat the fuck out you, nigga. You think you hard cause you hit Rihanna, nigga, cause you beat Rihanna up, nigga? Do that shit to me, puss ass, nigga. The fuck wrong with you, nigga? You gonna call my phone on FaceTime talking about some, oh, why you liking Karrueche pictures on Instagram, man? Why you liking Karrueche pictures on Instagram? When I see you, I'ma catch the fade, I'ma knock you out, I'ma run. Nigga, this Fruit Town Paru, nigga, you ain't even good in the hood, nigga. Ele fazia live mostrando arma, ameaçava geral, e o público ria, mas nada se compara com o momento que virou lendário no rap. Janeiro de 2019, numa entrevista pro The Breakfast Club, o Soulja Boy, falando que teve o maior comeback do ano anterior, e quando o entrevistador cita o Tyga, ele solta o clássico, Tyga, e depois ainda manda, Drake! Mano, aquilo viralizou tanto, foi um meme no mundo inteiro. Teve paródia, teve trend sobre isso. E mais ainda, lembrou todo mundo que esse maluco tinha sido pioneiro em muita coisa. Ele roubou um ano inteiro somente com essa entrevista. Tyga? Okay. Tyga? This nigga sitting right here talking about Tyga. The nigga that lost his bitch to Travis Scott? Oh shit. Holy shit. The nigga that Travis Scott netted in the bitch and got her pregnant. Damn. Holy shit, Big Draco. Him? He had the biggest comeback? Shit. Cause of what? Drake? Drake? The nigga that got bodied by Pusha T? The nigga that hiding his kid from the world, but his world wanna hide from the kid? Aubrey Graham in a wheelchair? Drake? Yes!
Mas esse é o ponto. Chegou no momento que o Soulja Boy ficou sendo mais falado pelas tretas dele e pelos aí é memes foda do que pelas mesmo. músicas. E isso foi bem rápido, pra ser honesto. Quando parecia que Não, mas ele ia internet aproveitar o também, hype, né? veio outro É problema. milhão. Em abril de 2019, ele foi preso por violar uma condicional, porque encontraram munição na casa dele. Ele passou 3 meses na cadeia e a tal volta dele pra cena do rap nunca aconteceu de fato. Em 2020, ele finalmente entendeu as redes sociais, o TikTok e a Twitch. Ele gravou She Make Clap ao vivo e totalmente improvisado e soltou lá no TikTok com a dancinha. 15 dias depois disso, já era um viral. Milhões de vídeos, top 1 nos charts e mais stream do que qualquer som dele nos últimos 6 anos. Depois ele lançou Rick and Morty, que virou uma trend absurda. Ela virou uma trend de dança e até passou de limite, com pessoas gravando até mesmo em cemitério, em qualquer outro lugar que você possa imaginar. nega é E de novo, foda, é velho. aquele papo. Era música ou era o meme? Pra mim eram os dois. Ele tava fazendo o que ele já tinha feito anos atrás. E o meme dele ser primeiro em tudo é meio que define o Soulja Boy hoje em dia. O auge do Soulja Boy, fato. quando a gente para pra pensar de verdade, não foi tão longo assim quanto a gente lembra. Na minha cabeça e com a nostalgia, pareceu tão maior. Acho que é porque é uma lembrança da infância. Mas eu tenho que pode admitir, ser. entre todos esses memes, o cara foi genial pra época dele. isso é Foi o fato, primeiro a provar também que concordo, dava mano. pra sair do quarto usando a internet e virar o maior artista do planeta sem uma gravadora. E ele realmente foi o primeiro a fazer isso. Inegavelmente, na música, ele tá esquecido. O último grande hit dele fazem muitos anos, mas culturalmente, ele nunca saiu da cena. Ele tá em isso todo é lugar, fato. seja como meme, seja como referência. Ele tá ou aparecendo, seja como né? lembrança. Ele lança uma música ou outra hoje em dia, mas já deixou de ser o foco dele há muito tempo. No fim, a história do Soulja Boy mostra duas coisas, que sim, ele foi o pioneiro em muita coisa, sem dúvida nenhuma. também acho. Que nem sempre quem inventa uma fórmula consegue ser o maior nela. Outros usaram o caminho que ele abriu e foram muito mais longe, mas não dá pra falar de rap na era digital sem falar de Soulja o Boy. nome dele, isso é fato. Fala aí. Caralho, porradeiro seco no lombo de vocês, hein? Que vídeo, hein? Papo reto. O que vocês acham? Vocês conheciam? Não sei qual é a geração de vocês aí, a maioria, mas não sei se vocês estão ligados. Eu já deve ter ouvido falar, né, mano? Mas, mano, essa época foi muito maneira, mano. Tá ligado? Mas esse bagulho aí é fato mesmo. Realmente, mano. Ele fala, virou meme esse bagulho dele ser o primeiro em tudo, mas, mano, ele realmente foi o primeiro em várias paradas, mano. Não quer dizer que nem ele falou, que nem o Vitor Viana falou. Não quer dizer que fez bem feito a primeira vez, mas que foi ele que fez primeiro, foi. Mas o que vocês acham? Acha que isso é fato? Esse caô, essa marketing feio pra caralho, o maluco tá flopado. Deixa nos comentários, tá ligado? Tamo junto, acessa o meu drop. Entendeu? Tem um videozinho aí de atenção, se puder dar um check, tá ligado? De desabafo, na real. E é isso. Link do canal 2, música aí, ó. Tá saindo só semana, sai música nova. E 28 tem clipe na pista e o Mengão ganhou hoje. Porra, é o Mengão, vambora. É o Mengão. É o Mengão. Que é Mengão, porra. Tamo junto. Mas se você for do time, não tem problema. Se inscreve aí.